Era uma vez um professor, um grande astrônomo, que era amigo de um jovem médico que não tinha religião, pois não acreditava em Deus. Então, o professor, desejando auxiliar o seu amigo a acreditar em Deus, construiu uma peça mecânica que reproduzia o sistema solar com seus movimentos e órbitas. Quando esse sistema era ligado, o Sol brilhava e os planetas passavam a girar ao seu redor em suas respectivas órbitas, ao mesmo tempo que os pequeninos satélites movimentavam-se também em torno dos respectivos planetas. E quando o médico foi visitar o seu amigo professor, eles ficaram numa conversa bem agradável, até que, a uma certa altura, o professor pergunta para o médico: "Meu amigo, quais são as suas crenças? De que forma você admira Deus e as suas obras?" E o médico respondeu: "Nossa, professor, eu não achava que você estivesse apegado a essas ideias do passado. Tudo quanto existe no mundo é obra do acaso. Continuo acreditando que Deus é uma ilusão que domina as criaturas desde muitos séculos. Eu não creio em Deus. A natureza e o acaso são responsáveis pela criação do universo." O professor não respondeu ao moço. Habilmente desviou a conversa para o outro lado e, depois de alguns instantes, como quem nada pretendesse, convidou o amigo para visitar o seu laboratório. Aí, ele ligou o mecanismo que ele tinha construído. Os 9 planetas passaram a girar ao redor do Sol, em suas órbitas perfeitas. O médico, ateu, admirado, fez grandes elogios ao sistema, perguntando em seguida: "Quem é o autor desse engenhoso instrumento?" O professor, sorrindo, respondeu: "Não houve autor algum. Ninguém fez esse sistema." E o médico, admirado: "Mas como assim?" E o professor respondeu: "É muito simples. Esse aparelho surgiu como simples obra natural do acaso." E o médico respondeu: "Mas isto é impossível. Um objeto feito com tanta arte e inteligência tem que ter um autor." E o professor, agora dono da situação, respondeu então: Então você reconhece que esse mecanismo não pode ser fruto do acaso e que deve ter um autor, não é mesmo? No entanto, ele é apenas uma cópia muito imperfeita de uma obra grandiosa e muito mais complexa." E então, conduzindo suavemente o amigo médico pelo braço, levou-o até a varanda e, apontando para o céu estrelado, disse: "Veja, este mecanismo nos dá apenas uma pálida ideia de como funciona o cantinho do universo, o nosso sistema solar. E o universo todo e suas infinitas e insondáveis maravilhas." O médico olhava o céu embevecido, admirado. Pela primeira vez meditou seriamente no assunto, sentindo a grandeza do universo. Depois de uma pausa, o professor continuou: "E o corpo humano? Você conhece bem? Pode existir uma máquina mais perfeita? Acha você que tudo isso pode ser obra do acaso?" Depois de pensar alguns instantes, o médico, sentindo a intensidade daquela lição, olhou para o amigo professor e estendeu-lhe a mão. E disse: "Obrigado, muito obrigado, meu amigo, pela lição. Prometo que nela eu meditarei, para chegar às melhores conclusões sobre o autor da vida e do universo." O professor abraçou o médico comovido.
sabia que a semente estava lançada naquele coração generoso e germinaria e daria belos frutos.